abraço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira de feriado, mas como sempre com muitas informações para vocês. Então, ó, chega sentando o dedo no like que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, presta bastante atenção. Estamos agora em período aí de data FIFA, temos eliminatórias aí para a Copa do Mundo. E você que é um cara sinistro aí em palpite, eu vou te apresentar a 1xBet, a maior casa de apostas do mundo. Primeiro depósito, o patrão ficou maluco, usando o cupom promocional Futebolaco com o termo inicial no final. Eles estão dando R$ 1.560 de bônus no primeiro depósito, mas é só no primeiro depósito, usando o cupom promocional, eles dobram o seu primeiro depósito, beleza? Além de apostar na maior do mundo, com as melhores cotações, cadastro desburocratizado, tranquilidade total aí, você ajuda esse camarada feinho aqui que vocês tanto gostam de assistir meus vídeos aí todo dia, tá? Esse parceiro é fundamental para o nosso canal continuar de pé e eu conto muito com vocês. Posso contar com vocês? Então faz o seu cadastro lá no 1xBet. Pode, eu não vou postar essa data FIFA agora, vou esperar o jogo do Vascão, mas faz teu cadastro lá, cara, já tá me ajudando. Quando você quiser fazer teu palpite, aí você já tem o cadastro feito, beleza? Posso contar contigo? Agora que você já me ajudou, eu vou te dar essa moral com as informações. Primeiro, cara, vamos falar dessa guinada e dessa virada de chave do Vasco no Campeonato Brasileiro, que aconteceu graças à chegada de um senhorzinho, baixinho, argentino, foi um craque, hoje é um baita de um treinador, Ramon Dias. Só para vocês terem uma ideia, vou trazer para vocês aqui alguns números. Primeiro, com a vitória sobre a equipe do América Mineiro e tropeço dos nossos concorrentes, as chances de rebaixamento do Vasco despencaram. Chegaram até o momento ali 30%, 40%, depois deu uma subida para 60%, 70% e agora está abaixo de 15%. Que maravilha, né? Vamos aqui, ó. As projeções matemáticas estão dando de 10,8% a 13% de queda do Vasco. Agora vamos trazer para vocês aqui a classificação do retorno. O Vasco hoje é o 6º colocado do retorno. O líder do retorno é o Atlético com 30 pontos, mais 15 jogos. O Vasco só tem 14. O Palmeiras é o segundo com 28 pontos e 15 jogos. O terceiro é o Red Bull Bragantino com 27 pontos e 14 jogos. Também tem um jogo a menos. O Grêmio tem 25 pontos com 15 jogos. O Flamengo tem 25 pontos com um jogo a menos, com 14 jogos. O Vasco tem 24 pontos com 14 jogos disputados. Aí vem o Santos e aí você vê a arrancada, né? O Santos tem a mesma pontuação que a gente, 24 jogos, 24 pontos sendo que em 15 jogos. O Bahia é o 8º colocado com 20 pontos em 15 jogos. Aí vem aqui Atlético Paranaense 20, Corinthians 20, Inter 19, Cuiabá 19, São Paulo 19, Fortaleza 17, Fluminense 16, Coritiba 15, Botafogo 17º, primeiro time dentro da zona 13, tá? Então vocês veem aí que o Vasco no retorno faz campanha de 6º colocado. Sendo que tem um detalhe, desde a chegada do Ramon Dias, ele chegou ainda no primeiro turno, o Vasco tem campanha de 5º colocado. Se você considerar a rodada que o Ramon chegou até agora, o Vasco seria o 5º colocado. O Vasco com o Ramon Dias tem 31 pontos. Só quem pontuou mais que o Vasco nesse período que o Ramon chegou foi o Palmeiras em primeiro com 37, o Red Bull em segundo com 36, perdão, Atlético Mineiro, Palmeiras 37, Atlético 36, Bragantino 35, Grêmio 33, Vasco 31, Flamengo 6º colocado com 36. O Ramon assumiu o Vasco com 9 pontos e agora o Vasco tem 40 pontos na competição, tá bom? E eu gostaria de trazer para vocês uma análise de um cara que eu admiro muito, baita de um jornalista da ESPN, falando sobre o trabalho do Ramon Dias. Ele fez um texto muito interessante. Eu vou ler para vocês o texto do Renato Rodrigues. Mobilização. Ninguém merece menos cair para a segunda divisão que o Clube de Regatas Vasco da Gama e ponto. Merecimento e futebol não combinam muito, mas é só uma constatação. A sensação que tenho, olhando para o desempenho e o atual momento da equipe.
O que acontece no clube desde a chegada de Ramon Dias é algo raro. A condução do processo de recuperação da equipe é surreal. Mais que isso, num contexto totalmente desfavorável. Pega a visão. Ponto 1. Time de massa, pressão, pressão, pressão. Ponto 2. Atolado na zona de rebaixamento. Ponto 3. Medalhões chegando de vários mercados diferentes. Ponto 4. Treinador estrangeiro também tendo que se adaptar. Ponto 5. Perda bizarra do direito de jogar em São Januário. E aí o Renatinho finaliza com a sua conclusão. Tinha tudo para dar merda, mas quando penso sobre o atual momento do Vasco, a primeira palavra que vem em minha mente é mobilização. Primeiro, pela capacidade de seu treinador de conduzir o elenco. Seus discursos são lúcidos e motivadores ao mesmo tempo, no tom certo sempre. Dias tem sido um porta-voz perfeito e tem em mãos um time competitivo aguerrido que deixa tudo em campo. Outra coisa que me chama a atenção é o comprometimento dos que chegaram. Atletas com carreiras consolidadas que poderiam simplesmente sentar no sucesso e só enganar. Já vimos muito disso, mas os caras compraram a causa. O nível de concentração e entrega deixa isso muito claro. Mas não é só motivação e pegada que esse Vasco tem. Taticamente existe um trabalho. É um time organizado e compacto. Inteligente para entender o que cada jogo ou momento pede. Trabalha bem em cenários diferentes. A preparação para os jogos em nível estratégico também tem sido assertiva. Tem conteúdo aí, tem muito mérito. E essa organização elevou individualmente. O grande exemplo é o Zé Gabriel. Tirado de bagre até meses atrás, o volante hoje é um dos pilares da equipe. Muita gente melhorou dentro dessa estrutura coletiva. Independente do que acontecer no dia 6 de dezembro, o que o Vasco e o Ramon Dias fazem é grande. É ir contra o óbvio. É a prova que o trabalho duro e o comprometimento dá resultado. É futebol, é seriedade. E aí o meu comentário é o Vasco Nova Barra. Nova Barra. Parabéns ao Renato Rodrigues, uma bela de uma explanação. Eu acho que ele foi muito bem na análise que ele fez aí do Vasco. E realmente, cara, eu dei o Vasco sim como rebaixado, e eu até expliquei para vocês o motivo à época, porque o Vasco tinha que fazer uma campanha surreal, campanha de time que vai para Libertadores, e realmente você tá vendo que o Vasco está fazendo time de time que briga por título e vai para Libertadores. Desde que o Ramon chegou é o quinto, e no retorno é o sexto. Então o Vasco tinha que fazer algo que até então era muito difícil de se imaginar, e também pela minha saúde mental, porque quando você fica alimentando a esperança sobre algo, e no final aquilo dá errado, você se frustra, né? Então eu falei, cara, pra minha saúde mental, caiu. Aí se a parada mudar e não cair, beleza, eu não tava contando. E aí ao longo do tempo o Vasco teve uma arrancada forte e a gente voltou pro bolo. E aí desde que voltou pro bolo, a gente voltou a acreditar. Chegou um momento que o negócio complicou, que foi aquela sequência de derrota para Flamengo, Inter, empate com São Paulo. A galera deu uma desgarrada, eu falei, ih, irmão, vê o jogo do Goiás, empatamos de novo. Eu falei, mano, acho que a vaquinha tá deitando, hein? Aí eu fiz o pré-jogo contra o Cuiabá, eu falei, ó, se perder hoje tá rebaixado. E a gente ganha do Cuiabá, ganha do Botafogo, ganha do América e dá uma respirada. Campeonato louco. Espero que o negócio não vire de novo, faltando aí 5 rodadas, aí eu acho que tropeça, faltando 2 jogos, aí tem que ficar, ih, mano, deu ruim, ficou complicado o campeonato. E a gente tem que ter uma outra virada de novo, porque essa gangorra pra cima e pra baixo, meu coração não tá aguentando não. Tá? Mas parabéns ao Renato Rodrigues aí. Foi muito assertivo na sua análise. Vamos falar agora sobre o Pedrinho. Enquanto eu falo, eu vou deixar passando para vocês aí, aqui no meu canto direito, umas imagens do Pedrinho. Ele teve lá em São Januário, assistiu o jogo, inclusive teve uma reunião com o Salgado para poder tratar já esse processo de transição. O Salgado é presidente do Vasco até o final do ano. A partir de janeiro, o Pedrinho assume a cadeira de presidente do Vasco da Gama e a transição já começou dentro do Vasco da Gama. Inclusive, ontem, tá passando para vocês aí na tela, o Pedrinho teve uma reunião com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para poder falar das melhorias no entorno para o Vasco conseguir fazer a modernização e a reforma de São Januário, que está próxima de acontecer. O prefeito Eduardo Paes já assinou o projeto de lei, vai agora para discussão na Câmara dos Vereadores, tendo aprovação lá. É só seguir o barco, tá? E também sobre a questão do Maracanã, tá? O Vasco
caso realmente se concretize e deve concretizar entre o final do ano e início do ano que vem, a reforma de São Januário, vai precisar de um outro local para jogar. Então o Vasco está tentando costurar alguma coisa com o governador Cláudio Castro e o Pedrinho já começou a trabalhar aí nos bastidores. Tá bom? Esses eram alguns pontos que eu queria trazer para vocês. Agora vamos falar, cara, sobre o Verratti. O Verratti foi expulso naquela partida contra o Goiás, lance que ele abre um pouco o braço e o cotovelo pega no jogador do Goiás, ele é expulso, logo na sequência o Vasco toma um gol de empate e o Verratti vai ser julgado no STJD por agressão, tá? E ele pode pegar até 12 jogos de punição. Se tirarem o Verratti do Vasco nessa reta final, pelo lance que foi, mano, aí é sacanagem, é covardia mesmo, né? A gente vai dizer que tem um projeto, não é salva Vasco não, é rebaixa Vasco, inacreditável. Já tiraram o São Januário da gente um tempão, tirar o Pirata na reta final agora vai ser covardia, tá? Mas vamos ver que bicho que vai dar desse julgamento. Acredito eu que não vai dar nada não. Talvez ele pegue um gancho de um jogo, mas ele já cumpriu e tal, e passe batido isso aí, mas a gente sabe que quando tem tribunal envolvendo o Vasco, a gente sempre fica meio bolado. Para finalizar, no momento aí que o Vasco vive, né, as coisas deram uma melhorada, deram uma clareada, os jogadores aí recebendo folga e alguns aí foram viajar, foram dar um rolê. Vocês vão ver o Zé Gabriel aí, que foi citado no texto aí do Renato Rodrigues, dando um rolê de lancha ali, e também o Verratti com a esposa tomando uma aguinha de coco também na praia. Então os jogadores estão curtindo um pouquinho essa folga. O Vasco só joga na semana que vem, tá bom? Na quarta-feira. Ligado, sábado agora tem Cruzeiro e Fortaleza. Esse jogo é muito importante pra gente. Depois na quarta tem o jogo atrasado entre Vasco e Cruzeiro. E aí no final de semana o pau já começa a cantar. 4 rodadas finais e um jogo atrás do outro para decidir quem é o campeão, quem vai para Libertadores, quem vai para Sula, quem fica na água de salsicha e quem vai disputar a maldita segunda divisão. Então é isso, galera. Se a gente encerra a nossa primeira edição, logo mais eu volto com a segunda, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta, nós estamos juntos. Valeu! Fui!